Fala galera, bem-vindos ao Rato Bêbado. Aqui é o Sr. M e dessa vez eu quero falar um pouco sobre nostalgia. Bom, nas últimas semanas a gente tem visto no YouTube e na Twitch um fenômeno tomar conta. E apesar de ser um fenômeno que tem uma jogabilidade bem simples, uma mecânica de jogo bem fluida até, Fall Guys vem conquistando o coração das pessoas. E comigo não foi muito diferente. Eu fiquei muito hypado recentemente com os jogos, principalmente por conta dos youtubers, dos influenciadores, com o pessoal que fica jogando Fall Guys e mostrando pra galera no YouTube e tudo mais. E eu confesso que eu fiquei bem hypado, eu comprei o jogo e eu comecei a jogar. O jogo é basicamente uma maratona do Faustão, eu não sei se vocês conhecem, mas é geralmente essa comparação que o pessoal faz de início. Todo mundo que bate o olho, todo mundo que olha esse jogo à primeira vista fala, caralho, isso daqui é a maratona do Faustão, que foda. E eu acho que isso daí não é só do brasileiro, é uma questão que, cada país tem aqueles jogos de televisão, tá ligado? Aquelas gincanas, lá tem um programa exatamente igual o programa do Faustão, só que, deles lá, tá ligado? É algo que até tá na memória coletiva e é algo que a gente vai comentar algum dia sobre memória coletiva e tudo mais. Eu acho que as pessoas pensam isso, inclusive eu pensei também, porque é literalmente isso o jogo, gente. Você passa por uma série de obstáculos, de desafios, e é literalmente a maratona do Faustão. Foda bagarai. Bom, quando eu peguei o jogo, eu tava ainda hypado e tudo mais, e, cara, eu fiquei muito surpreso porque o jogo é realmente foda, cara. Eu joguei pra caralho, eu curti pra caralho. E no que eu tava jogando, enquanto eu jogava, enquanto eu tava ali mexendo o meu Fall Guy e tudo mais, colocando roupa de pombo, de galinha e foda-se, tá ligado? Eu comecei a pensar do porquê que que Fall Guys fez tanto sucesso. E eu comecei a refletir sobre isso. Bom, eu comecei a acessar algumas memórias e alguns sentimentos que eu tive. E a palavra que me veio à mente foi nostalgia. Eu acredito que este é um dos motivos que fez o jogo ficar hypado e todo mundo gostar, assim, de primeira cara do jogo, sabe? Em um mundo atual, sabe? Na modernidade, onde você precisa se posicionar de tudo, em um mundo onde os jogos, os filmes, tudo estão enviesados politicamente, tudo você tem que ter uma opinião, tudo você tem que debater, tudo você tem que ter uma ideia, e inclusive os jogos mais atuais, eles têm um discurso totalmente duvidoso. Nesse cenário que nós temos atualmente, os jogos casuais voltaram à tona, e eu posso ver isso por conta do lançamento do reboot, eu não sei se é reboot ou remake do Crash, do Spyro, que são jogos assim que são casuais, eles são jogos da época que fizeram sucesso principalmente por conta da sua casualidade. Casualidade não aquela da teoria do caos, caralho, mas por conta de ser um jogo simples, com mecânica simples, uma história simples, e é um jogo que o único objetivo dele é se divertir. E isso é muito interessante porque os jogos foram inicialmente criados pra você se divertir. E eu vejo que muitos desses jogos casuais, eles estão retornando às origens do que é um videogame, tá ligado? Porque, querendo ou não, a partir do momento que se cria um jogo, você cria um cenário competitivo pra ele. Então eu acho que eles quebram meio essa expectativa que existe atualmente. E eu digo isso de voltar porque esse gênero de jogos casuais, eles dominavam totalmente o mercado dos videogames, principalmente. No início da era dos jogos e tudo mais, dos consoles Xbox, Nintendo, GameCube, Nintendo 64, Play 1, Play 2, esses jogos casuais eram o carro-chefe dessas empresas, porque eram jogos mais simples de ser elaborados e eles tinham um retorno mais fácil. Não fácil, mas eles tinham um retorno mais garantido porque era algo que caía no gosto de todo mundo. Eu vou supor aqui que a maioria já teve a oportunidade de jogar Crash Bandicoot. Eu não sei se fala Bandicoot e tem gente que fala Bandicoot, tá ligado? Eu não sei qual que é a pronúncia correta, mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão me ouvindo, principalmente o pessoal da década de 90, eles tiveram a oportunidade de jogar Crash, Spyro, Mario 64, tá ligado? Você teve a oportunidade de jogar esses jogos mais casuais. Esses jogos não tinham discursos, eles eram apenas uma historinha, eles contavam uma história, mas o objetivo era você se divertir. Você ver aquele cenário, você apreciar aquele jogo, e simplesmente o único objetivo era você se divertir. Claro que tinha aquele lance de pegar moedas, pegar maçãs, pegar diamantes, mas daí era pra fazer a galera jogar mais tempo e apreciar mais o jogo, tá ligado? Mas não era algo tryhard, nem hardcore, tá ligado? Era apenas uma aventura onde você escapava uns minutinhos da realidade e aproveitava ali o seu momento. Eu tenho certeza que, pra muitas pessoas, principalmente da década de 90 e do início de 2000, onde tudo era mais simples, foi uma época de ouro. E, muitos desses jogos atuais que estão retornando com essa questão de jogos casuais mesmo, eles meio que atentam a esse lado nostálgico. Eles pegam um pouquinho na sua memória e fazem você se sentir, nostálgico mesmo. E Fall Guys não é diferente. Fall Guys é um jogo que combina o famoso e o moderno Battle Royale, multijogador e tudo mais, e ele faz uma mistura perfeita entre o casual dessa época de ouro e a questão do Battle Royale
multijogador atual, sabe? Que tá em alta hoje em dia. Só que ele faz isso de uma maneira, tipo, divertida. Como você não tem um objetivo muito complexo, como, por exemplo, um rank ou você ser o melhor, tá ligado? Tipo, óbvio que tem o objetivo de você ser o melhor pra você pegar a coroa, mas não existe a questão de rank e tudo mais. Por incrível que pareça, quando você perde na sua equipe ou pra alguém, você não fica necessariamente triste ou puto pra caralho. Você simplesmente fica, ok. Ou você vai rir pra caralho porque você morreu de um jeito bem idiota, ou você fica de boa, sabe? Tipo, não tem aquela toxicidade. Caralho, difícil. Não tem aquela toxicidade. Tipo, você morre e você dá risada, tá ligado? Então, quando ele mistura essa questão do Battle Royale com multijogador, ele faz isso muito bem. E eu acho que um dos motivos disso é a nostalgia, porque ele pega a questão da sua memória, aquela sua memória idealizada, sabe? E eu acho que é nesse momento que eu já expliquei do jogo, eu já expliquei de jogos casuais, como é que era antigamente e tudo mais, eu acho que é nesse momento que a gente pode abordar a nostalgia. Eu creio que parte das pessoas que jogaram esse jogo, Fall Guys, eles são da década de 90 e início de 2000. Claro que tem aquela geração mais atual, mas eu acredito, Senhor M, eu acredito que a maioria é dessa época. E esse pessoal pegou uma época onde as pessoas se reuniam, tipo, pra jogar em casa, tipo, chamava primo, amigo pra jogar em casa, dividia manete, tá ligado? E isso era uma questão era divertido, sabe? Tipo, não tinha o objetivo de ser o melhor, de estar acima dos outros, tá ligado? De ganhar rank e fuder com a vida dos outros e ser tóxico pra caralho, tá ligado? Eu acho que um dos pontos que deu certo, foi um sucesso em Fall Guys, foi exatamente esse. Ser um jogo despretensioso pra você se divertir ali e dar certo. E eu acho que o Fall Guys traz um pouquinho desse sentimento nostálgico, principalmente quando a gente joga com um amigo, tá ligado? E agora que eu vou falar um pouco sobre nostalgia. Pra quem não sabe, nostalgia, e tem muita gente que confunde nostalgia com saudade, pra quem não sabe, nostalgia é a mistura de duas palavras do grego. Vem da mistura da palavra nostos, que significa reencontro, e da palavra algos, que significa dor e sofrimento. E é incrível como todo assunto que eu falo tem que ter essa porra de dor e sofrimento, né? Que merda. Mas eu creio que tem muita gente que confunde nostalgia com saudade. Saudade é quando você tem um sentimento de sentir falta de um momento ou de alguma pessoa que passou por sua vida em algum lapso temporal. Você sente falta de alguns momentos e de algumas pessoas. Já a nostalgia é um pouquinho disso, só que um pouquinho a mais, tá ligado? A nostalgia é uma saudade idealizada. O que seria isso? Você sente, por exemplo, saudades de quando você joga um jogo que foi marcante na sua infância, você vai sentir uma saudade idealizada. O jogo nem era isso tudo, tá ligado? Mas você vai ter um bom sentimento em relação a ele, porque ele fez parte da sua memória, ele fez parte do seu crescimento e da sua infância. Então, eu diria que a nostalgia seria esse sentimento. E eu tenho um exemplo pra contextualizar um pouco do que seria a nostalgia, que é aquela saudade idealizada por conta dos pais, tá ligado? Porque, por exemplo, muitos dos momentos que a gente sente nostalgia são momentos que foram idealizados e construídos pelos nossos pais. O que seria isso? Por que eu falo isso? Porque muita da dor e sofrimento que você não vê na infância, eles foram encobertos e marcados pelos seus pais. Então, assim, muita da coisa que eu penso de nostalgia, eu penso, poxa, foi um momento que foi idealizado, foi algo que foi construído na minha cabeça, mas que eu sinto profunda saudade. E eu acho que nostalgia é um pouquinho disso. Você olha pra trás e eu acho que nostalgia é diferente de saudade, porque saudade você fica grato pelo sentimento que você teve, pelas memórias que você construiu. Já a nostalgia, você relembra com um pouquinho de dor. E isso remete principalmente à origem da palavra do grego, que é reencontro e dor. Por que eu digo isso? Porque nostalgia, você meio que lembra daquela situação, daquele momento, daquela pessoa, e você percebe que esse momento não vai voltar, porque ele foi idealizado, ele foi construído. E é isso. Eu acho que um dos pontos que a gente tem nesses jogos, em algumas coisas que a gente gosta de série, de filme, baseado em nostalgia, vem basicamente dessa dor de não poder reviver esses momentos. Então nostalgia é isso. Eu tive esse sentimento muito bem, sei lá, eu tive nostalgia enquanto eu jogava Fall Guys. Eu lembrei de épocas da minha vida que eu tive um sentimento bem simples, bem tranquilo, sabe? Que eu sei que infelizmente nunca vão voltar, mas eu sou grato por ter vivido esses momentos. Como por exemplo, eu lembro que eu tinha um Nintendo em casa e que a família toda se reunia lá em casa, tipo os primos e tudo mais pra jogar, sabe? Então são momentos de felicidade que, óbvio, eu idealizei muita coisa. Eu lembro de muita coisa que provavelmente não era verdade, porque nossa memória preenche algumas lacunas na memória com outras memórias, sabe? Mas eu sei que, tipo, são momentos que eu sou grato por ter tido e que infelizmente nunca vão voltar, mas eu sou grato por ter vivido, tá ligado? E é claro que eu tenho aquele sentimento um pouco de dor, porque infelizmente a gente tem coisas que a gente não pode reviver, que estão lá marcadas na história pra sempre e infelizmente a gente não vai voltar. Principalmente
questão de infância, tá ligado? Eu acho que a maioria das pessoas tem a questão da nostalgia relacionada à escola, por exemplo, que é um ambiente onde você viveu muito. Eu, por exemplo, eu tenho dos meus parentes, meus primos e tudo mais, que conviviam em casa e a gente jogava videogame junto e tudo mais. Eu tenho certeza que muita gente tem sentimento de nostalgia em Lan House, tá ligado? Quando a gente reunia a galera em Lan House pra jogar um CSGO ou GTA San Andreas, tinha sempre alguém que levava aquela folha cheia de código do GTA, tá ligado? Pra fazer carro voar, colocar um hovercraft, sei lá como é que fala, tá ligado? Colocar jetpack no CJ. Nossa, era foda demais, velho. Então eu acho que Fall Guys, muito do sucesso dele tá atrelado à nostalgia. É algo que pode ser do subconsciente, mas é algo que me fez, sei lá, me fez ficar bastante feliz, sabe? Tipo, são momentos que eu vivi e que me lembrou época onde jogos eram feitos pra se divertir. Não tinha nenhum outro objetivo além desse. Era puramente se divertir, curtir um pouquinho da história e viver uma aventura. E eu acho que é isso. Eu espero que vocês sejam gratos pelos sentimentos nostálgicos que vocês tiveram e que vocês valorizem essas memórias que vocês viveram também. Muita gente não tem essa oportunidade, a gente tem que lembrar disso muitas vezes. Tem gente que não teve a oportunidade de reunir a família como você teve, tem gente que não teve a oportunidade de juntar os primos pra jogar um videogame, por exemplo, como você teve, ou até amigos, sabe? Então eu acho que quem tem sentimento de nostalgia, de saudade, e eu não gosto de usar essa palavra, mas eu vou usar aqui nesse momento específico, eu acho que você deve se considerar um privilegiado, sinceramente. Tipo, muitas pessoas não tiveram essa oportunidade e tudo mais, e se você sente saudade e fica triste, eu recomendo que você não fique triste, porque foram momentos importantes da sua vida, foram momentos que proporcionaram seu crescimento, e são momentos que, infelizmente, eles devem passar. Porque se você viver nele pra sempre, você vai estar vivendo uma ilusão. Então, pesado, né, velho? Mas um dia eu vou falar sobre isso, principalmente no cast que eu e o Seu Negro vamos falar sobre a decepção dos 18 anos. Mas eu acho que é isso, eu acho que eu passei muito bem. É a ideia que eu queria passar. Eu espero que o pessoal que esteja jogando Fall Guys se divirta bastante, principalmente por causa do modelo de jogo, que é bem divertido, sabe? Não tem nenhum objetivo a mais além de jogar e se divertir. E é isso, tipo, valorize esses pequenos momentos da vida, criem memórias, criem laços e é isso aí, fiquem bem, até, beijos de luz, fui!